Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à Escola de Hoteleiros. Estou muito contente de estar aqui na nossa primeira live no YouTube, live de estreia, né? Com professores incríveis, com pessoas sensacionais da hotelaria. Estou super animada em passar esse momento com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Liz Nunes, hoteleira raiz, né? Tenho aí uma bagagem grande de hotelaria também na minha vida, na minha trajetória. E agora, conduzindo aí a Escola de Hoteleiros, né, junto com outros profissionais maravilhosos que eu quero apresentar aqui daqui a pouquinho para todo mundo, para que vocês conheçam, né? E vou falar um pouquinho rapidamente da escola para vocês também entenderem o que é a Escola de Hoteleiros. Eu recebo todos os dias várias perguntas: isso é um curso? Isso é uma formação? Isso é o quê? Como é que é esse negócio da escola, né? Então, a Escola de Hoteleiros é uma escola online, ela é 100% online. E nós temos cursos de diversas áreas aí, de diversos setores, né, de um hotel. Então, desde os cargos operacionais até cargos de gestão. Então, todos os cursos são conduzidos por profissionais da área, por professores que ou trabalharam ou trabalham em hotelaria, que têm uma vasta bagagem em hotelaria. Temos professores universitários, temos, enfim, profissionais que são gabaritados para trazer o dia a dia real, né, da hotelaria, e não só o que a gente aprende nos livros. É importante também, né, gente, a teoria, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente do que a gente tem aí no dia a dia, e os desafios que a gente tem que enfrentar constantemente são enormes, são gigantescos. Então, o objetivo da escola é otimizar e acelerar o aprendizado desses hoteleiros. A gente passou por um momento de pandemia muito complicado, perdemos muitos profissionais para outras áreas, e agora, né, nada melhor do que a gente recuperar aí essa energia com pessoas que estão trabalhando em hotel, mas que não têm qualificação ainda, e aí é para isso que a escola existe, por isso que a escola surgiu, né, para poder trazer todo esse valor aí agregado para a galera desse setor, né, que eu sou fã, tanto amo e tanto me dediquei aí junto com os meus colegas que vão estar aqui com a gente nas lives também, tá? Então, eu já quero começar chamando, já vou chamar primeiro aqui, né, o nosso primeiro convidado de hoje do Papo de Hoteleiro, é o professor Cláudio Alexandre. Então, vou falar um pouquinho rapidamente aqui do currículo vasto do professor Cláudio, né? Ele é coordenador do Núcleo de Estudos de Ciências Sociais Aplicadas, professor do curso de bacharelado de hotelaria, de capacitação criativa e gestão ambiental, do mestrado profissional em gestão, tecnologia e sustentabilidade. Meu Deus, é tanta coisa, né? Da Universidade da UniOeste, né? Da Universidade do Estado do Oeste do Paraná, né? Em Foz do Iguaçu. Pós-doutor em gestão de negócios no Canadá, né? Estudou no Canadá, fez aí o pós-doutorado dele, doutor em geografia, ou seja, gente, acho que já tá bom, né? Já tá bom esse gabarito, né, professor? Seja muito bem-vindo aqui à Escola de Hoteleiros. Estou muito contente, muito honrada, na verdade, de tê-lo como nosso mestre aqui, né? Acho que a gente aprende muito na troca, mas é importante ter pessoas como o senhor que tem uma bagagem tão intelectual forte aqui, né? Que dá uma chancela toda diferente aí para a nossa escola. Obrigada por ter aceitado esse desafio com a gente. Boa noite, Lisandra. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo pela Escola dos Hoteleiros, Escola de Hoteleiros. E, Lisandra, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco, literalmente, falar algumas histórias da minha perspectiva de como observo a hotelaria, da perspectiva de professor, de hoteleiro, alguém que está no mercado. Comecei há uns 30 e poucos anos lá atrás, mas obrigado mesmo. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falei exatamente o que você falou, é a oportunidade de aprender compartilhando. E essa é a ideia hoje à noite e também na Escola de Hoteleiros. Muito bom, muito bom. É isso, eu acho que essa mistura é que faz a coisa acontecer, né? Melhor, assim. A gente vai aprendendo uns com os outros, né? Vai construindo a melhor forma e ainda mais passando por um momento de tanta transformação que nem a gente passou aí nos últimos anos, né? De se reinventar, de recriar. O professor Cláudio fala muito sobre criatividade também, né? Inovação, essa parte toda que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Então, acho que nada melhor do que juntar pessoas aí de alto gabarito para
poder proporcionar mudanças, né, no setor, mudanças na educação, né, que também é algo bem importante, que a gente sabe que é um desafio muito grande para o Brasil, essa questão educacional ainda, né? E eu acho que juntos a gente consegue crescer e expandir isso cada vez mais. Muito obrigada. Muito bom. Bom, vou chamar aqui então para a nossa conversa, né, para trocar um pouquinho mais com a gente, o Danilo. Então, Danilo Toledo. Danilo mandou um mini currículo aqui bem bonito. Ele falou que ele é marido da Bia, papai do Cauã e da Maju, né? Tem pós-graduação em gestão empresarial com ênfase em marketing na ESPM. Começou na carreira, né, como balconista e tá aí há 19 anos na hotelaria. Só tem essa carinha de jovem, né, Danilo? Mas já tem uma bagagem aí também. A gente, essas carinhas de jovem, mas a gente rala, né? É os cremes que a gente faz. Então, desses 19 anos, 10 anos aí como gerente geral, né, em vários hotéis, que ele vai falar um pouquinho. É apaixonado por inovação, e é mesmo, porque eu já conheço o Danilo há um tempo, eu sei que ele está sempre inventando moda, né? Como fala aí na linguagem, né, mais tradicional aí do dia a dia. Então, está sempre inventando, né? Liderança e gente. E o propósito dele é, através do trabalho, então, influenciar as pessoas positivamente e poder prepará-las para o futuro com um pouco de conhecimento das coisas que ele viveu e que ele adquiriu. Então, acho que esse propósito está muito ligado com o propósito da escola, né? Com o meu propósito também, né? Por isso criei a escola, enfim, com esse objetivo, tá encaixado perfeitamente dentro dos nossos valores, do que a gente busca, né? De transmitir, né, conhecimento, transmitir toda essa vivência, essa bagagem que a gente adquiriu aí na nossa trajetória. Nós não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, assim, né, diretamente no hotel, mas trabalhamos bastante tempo aí na mesma empresa, então eu consigo ver aí o teu tamanho, o teu potencial, né, e o quanto você é dedicado e comprometido com as coisas que faz, sempre pensando no diferente, que é isso que a gente tem que buscar, né, fazer de diferentes formas, a gente vai ter diferentes resultados. Eu acho que inovação é muito isso, né? Então, muito bem-vindo, estou também bastante contente de ter você aí na escola, né? Agora um novo professor, né? Ele vai entrar agora realmente no nosso lançamento oficial aqui. E obrigada por ter aceito também esse desafio junto com a gente. Imagina. Boa noite, todo mundo. Professor Cláudio, Liz, obrigado. Prazerzaço estar dividindo aqui esse palco do primeiro dia. Super responsa aqui, hein, professor, pra gente. Dividir o palco do primeiro dia aqui para a gente falar um pouquinho da Escola de Hoteleiros. Acho que é um projeto super bonito. Igual a Liz falou, a gente nunca trabalhou junto, mas a admiração já vem há longo tempo. Acompanho o trabalho da Liz, acompanho tudo que ela fez, não só na carreira hoteleira, mas também quando ela... bom, não vou falar que você saiu da hotelaria, porque... Fiz minha transição, né, de carreira, né? uma transição, você fez né, a transição, bom, e participar desse momento contigo agora, para mim, é super importante. Tô elevando aí o meu conhecimento com as pessoas que a gente vai fazer contato, estava fazendo as apresentações, fiquei domingo até meia-noite e meia trabalhando, e a gente nem percebe o quanto que a gente trabalha nisso. Eu falei, puxa, eu vou trabalhar mais um pouquinho, passou 1h30, eu nem tinha notado. Então, assim, como eu costumo dizer, eu estou no flow, né? Então, estou super, super à vontade, assim, para poder fazer isso, muito empolgado para esse lançamento. E, bom, só te agradecer, Liz, pelo espaço, pelo convite, e espero poder retribuir aí para os alunos da Escola de Hoteleiros que vêm por aí. Muito bom, muito bom. E eu quero dar boa noite para a galera, né, que já está aqui também nos assistindo. Pessoal, compartilha, né, o link aqui da live, já manda para a galerinha que você conhece, que é da hotelaria. Essa semana toda a gente vai estar com uma série de lives, né, todos os dias com algum convidado, ou com professores, ou com pessoas profissionais da área que eu convidei para fazer esse bate-papo com a gente. Então já compartilha aí o link, né, do YouTube para todo mundo entrar aqui, que ainda dá tempo, a gente tem muita coisa para conversar, e eu também estou bem animada. Acho que para o primeiro dia, né, a grande estreia aí, não poderia ter convidados mais ilustres, né, e melhores convidados para estarem aqui comigo, né, e o professor Cláudio, vou contar uma coisa para vocês, o professor Cláudio,
foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato com a gente, logo lá no comecinho, né, quando a gente criou a página do Instagram, começou a divulgar a escola, eu acho que fazia, nem sei, uns 2 dias que estava no ar a página, e ele mandou uma mensagem, mandou um direct, ele falou, vamos conversar, eu quero falar com você, quero entender, né, o que está acontecendo. E aí a gente conversou, e a nossa conversa, professor, me trouxe muita segurança do que eu estava fazendo, sabe, do passo que eu tinha dado. Isso foi bastante importante para mim. Eu queria deixar registrado aqui que as suas palavras me deram uma chancela muito grande assim na minha escolha, sabe? Na minha decisão de realmente encarar e pegar a escola e agora vamos, né? Não chega de chorumelas, vamos fazer a coisa acontecer. Então, foi muito legal. Não, eu fico feliz, pessoal, e realmente, eu simplesmente, as pessoas acham, professor, mas o senhor acaba lendo um monte, fazendo um monte de coisa, e vários grupos, e eu acabei encontrando a Escola de Hoteleiros, é aquela história, nos encontramos, né? Ou seja, todos nós. E, Danilo, parabéns, a hora que eu vi o post lá, eu disse, nossa, quem que é o Danilo? A hora que eu fui olhar, eu disse, nossa, o Danilo fez um monte de coisa. Pessoal, siga lá, porque ele inventou um monte de coisa maluca de inovação. E como ele vai ter inovação, ele vai falar desse trem. Eu sou o cara da história, eu conto história, você conta inovação. Mas Liz, eu acho a ideia necessária realmente, como eu te falei, parabéns pela iniciativa, nós precisamos disso, tá? Então, a ideia é torná-la cada vez melhor para melhorar a nossa hotelaria, ou seja, o Brasil aí mais de 40 mil meios de hospedagem, e precisamos fazer com que eles se tornem, além de termos quantidade, buscarmos qualidade, ou seja, sermos cada vez mais, buscarmos a nossa referência. Nós, brasileiros, somos bons. Agora, a questão é que nós precisamos acreditar nisso e colocarmos esse nosso talento a serviço do bem, ou seja, e aí você e nós estamos fazendo isso na área de hotelaria, então, parabéns mesmo. Muito bom. Olha, tem um peso grande aqui essa live, hein? Se a gente for botar em anos aqui de história de hotelaria, Nossa Senhora, vai ser uma coisa, né? Tem uns 25 mil, mais uns 30 do professor, mais uns 20 do Danilo, vai dar um negócio quase centenário. Esse negócio tá pesado aqui, né? A internet vai dar uma pesada aí. Exatamente. Mas muito bom. Bom, pessoal, primeiro, e aqui a gente trouxe um contraponto, né? Que a gente trouxe um professor que fala da história da hotelaria, né? De como surgiu, como tudo isso veio, então que é linda essa história. E do outro lado, né, um profissional que é super inovador, criativo pra caramba, acho que uma das pessoas mais criativas que eu conheço, assim, e tenho muita referência, porque eu também, né, gosto de ter ideias e fazer as coisas de forma desconstruída, e o Danilo vai até contar algumas coisas que ele já aprontou aí nos hotéis, né, que ele passou, algumas ideias muito legais que ele teve a oportunidade de implantar, né, para trazer insight. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, vai colocando aqui no chat também, que a gente vai, né, perguntando, comentário, enfim, e a gente vai compartilhando aqui para todo mundo poder, né, acompanhar a nossa live. Então, vamos começar falando primeiro, né, dessa história da inovação, que eu sei que o professor Cláudio também, né, mexe bastante com isso. Ele também fala da história da hotelaria, mas eu sei que ele está sempre aprontando também, que eu fico seguindo ele nas redes aqui, eu vejo que ele está sempre fazendo um negócio, participando de um evento, né, engajando alguma coisa, né, agora estava aí nos últimos tempos com um pessoal também de um evento também de inovação, né, professor? Então, eu acho que a inovação é a palavra do momento. As pessoas estão cansadas da mesmice, né? E a inovação traz o diferente, traz o que não é esperado, né? E isso entra também na experiência do hóspede, a gente sabe, né? Quando a gente consegue surpreender o cliente, ele leva uma experiência diferente, leva uma referência diferente, né? E a hotelaria, por outro lado, ela é super tradicional, né, gente? Por mais que a gente crie, invente, mirabole coisas, ela tem o jeitinho dela, né? Ela mantém aquela essência, né? E é difícil a gente conseguir, muitas vezes, fazer um movimento de transformação, né? Ou em pessoas que trabalham em rede, ou em hotéis independentes. Às vezes tem lá um hotel que era herança do vô, do tio, e veio vindo e tem que seguir aquela mesma cartilha, né? Como que você, primeiro para o professor, né? Como que você enxerga, professor? Você que já está, né, há tantos anos aí no mercado, como você percebe essa evolução, né, em relação à inovação? Hoje a gente tem mais espaço para inovar, ou você acha que é só conversinha fiada, só da boca para fora que a gente fica buscando essa diferença e acaba, na verdade, querendo o tradicional mesmo? E, Liz, é assim, né? Pessoal, eu atuo, igual a Liz falou, né? Eu comecei em 88 como mensageiro, estou igual o Danilo, ou seja, começamos lá rodando, aprontando e
seguimos na hotelaria, estamos até hoje. E hoje eu sou conselheiro para inovação e o administrador hoteleiro, uma startup de administração hoteleira. Nós temos 2 hotéis em BH, um deles acabou ficando conhecido, né, por conta da pandemia, que é o Vivenzo Savassi, que foi considerado o primeiro hotel preparado para a pandemia do Brasil. E a questão é a seguinte, até com base nessa experiência, nós observamos o seguinte, sim, há espaço para inovar. Ou seja, há espaço para inovar, não só com base no que nós fizemos, ou com base no que o Danilo vem fazendo há um tempo. Ou seja, e nós temos muitos casos isolados no Brasil, das pessoas que estão buscando inovar. Claro, o que você falou é fato, nós temos que vencer a batalha contra muitas pessoas. Aquela história, mas eu sempre fiz assim. Ok, mas esse sempre fez assim, não existia internet, não existia OTAs, não existia Channel Manager, não existia um monte de coisa. Ou seja, e que agora, todos esses recursos que tem, essa tecnologia que tem, não existia essa nova geração e não existia uma pandemia. Ou seja, então são coisas que chegaram e afetaram diretamente o setor da hotelaria, diretamente a operação do hoteleiro. Essa situação que você falou, eu moro em Foz do Iguaçu, e muitos meios de hospedagem estão buscando profissionais, porque é fato, muitos saíram da hotelaria porque ela fechou praticamente, teve que fechar, e foram para outros setores. Ou seja, mas agora como é que nós fazemos diferente? Hoje em dia é comum, vamos mudar o regime de trabalho, que era sempre 6x1, trabalho 6 dias, 7h20 por dia. Agora se fala num monte de opções, mas agora se aceita falar num monte de opções, porque o contexto faz com que as pessoas sejam obrigadas a mudar a mentalidade. Agora sempre se preocupou, mas a tecnologia vindo para a hotelaria vai reduzir a quantidade de mão de obra. Em função desse contexto, agora se aceita falar nisso, porque a reduzida quantidade de mão de obra é fato, é uma história. Ou seja, está acontecendo. Então, agora, aceita-se muitas coisas, vamos dizer assim, entre aspas, sem tanta resistência, porque o momento está forçando a isso. Ou seja, mas precisavam esperar isso tudo para mudar a mentalidade, ou mudar a forma de pensar, o mindset? Não precisava, só que nós tivemos que passar por isso tudo. Ou seja, para poder realmente aceitar que quando alguém chega com uma ideia diferente, não, sempre fizemos assim, dá certo. Não, agora, vamos testar, vamos validar, vamos verificar se isso dá certo. Não, se der certo, ok, tem empresas que estão destinando recursos para testar ideias diferentes, testar propostas inovadoras. Tem empresas que estão abrindo canais para captar ideias diferentes. O que no passado não era tão comum. Por quê? Porque o dono sabe o que quer, o dono sabe o que quer fazer, ele manda, a família determina e pronto. Ou seja, então, o contexto pelo qual nós estamos permite com que seja mais comum aceitar ideias inovadoras da hotelaria, por mais diferentes ou inusitadas que possam ser, mas agora ela não é vista como algo que vai ferir aquilo que sempre foi feito. Sim. Então, espero que agora termos mais Danilos da vida rodando pelos hotéis por aí, fazendo a diferença, porque agora precisamos das pessoas com coragem para peitar e propor ideias malucas. Sim. E a própria concorrência, né, gente, traz essa necessidade do diferente, né? O que você está fazendo no seu hotel de diferente em relação ao seu concorrente, ao vizinho ali do ladinho, né? Que está ali roubando seu hóspede, que às vezes coloca R$50 a menos, a pessoa te troca facilmente por conta de R$20, nem 50, às vezes é um valor tão, né, sem expressão, mas que faz com que a pessoa queira ter aquela experiência ou goste mais daquele lugar, né? Danilo, você, né, que é o cara das ideias, tem uma galera falando aqui, ó, Danilo foi meu primeiro chefe, não sei o quê, né, já tá todo mundo agitado aqui com o Danilo. Danilo, dentro dos hotéis que você passou, e o Danilo teve um desafio grande, assim como eu, né? Nós trabalhamos numa rede onde existia uma coisa chamada padrão de marca. Aí já entra no outro desafio, né? Que temos que manter o padrão da marca. Eu brinco nos treinamentos, né? A mesma coisa que você inventar de querer botar um ovo frito no Big Mac, né? Que não tem ovo frito no Big Mac, o Big Mac é o Big Mac em todo lugar, né? Então a gente trabalhou numa rede padrão, uma marca muito forte, um nível de exigência de padrão muito forte, né? E que cresceu de uma forma vertiginosa aqui, né? Na América do Sul, no Brasil, enfim. O Danilo ainda trabalha nessa marca, né? Agora no Chile. Como que você encarou esse desafio de fazer coisas tão inovadoras como você fez numa marca, né, nas marcas padrão assim que a gente trabalhou? Como foi para você? Isso foi bem aceito no primeiro momento? Ou não foi? Você teve que, né, usar esse seu poder de sedução e persuasão para convencer alguém? Como é que foi que você conseguiu chegar nesse lugar aí de inovação dentro de algo que já é tão forte, né? Características muito fortes de produto?
Ô, Liz, eu vou conectar em algo que o professor falou aqui, que para mim faz muito sentido, que acho que a gente estava chegando no... Como é que a gente cria um ambiente de inovação dentro dos hotéis da gente, né? Então, igual você falou, puxa, um lugar que tem padrão para tudo, que você tem regra para tudo, para você poder seguir, para não sair daquele conceito McDonald's da coisa, a coisa poder evoluir, que tão importante foi para o momento, para a gente poder seguir com a marca forte, com a awareness dela. Como é que você insere inovação no meio desse? Como é que você cria? Como é que você fala, abre para a tua equipe, que eu acho que é o mais difícil, você empoderar a tua equipe para que eles tragam inovação, porque a inovação não é feita sozinho, não é, né? O gerente chega lá e dá um clique na cabeça dele e amanhã a gente vai fazer isso daqui. E sim, é como que você baixa essa informação e, de certa forma, você dá uma abertura para isso acontecer, né? Então, quantas pessoas você tem que convencer? Igual você falou, poxa, como é que foi o desafio nesse início? No começo você parece louco, né? Na verdade, você fala, como é que você está falando um negócio desse? Não tem nada a ver. Aí o Não professor viaja, né? Só não trabalha, faz o seu. viaja. O professor falou, isso aqui sempre foi assim. Para que você vai mexer nisso daqui? Então, assim, parece que você está indo para um lugar totalmente diferente do que todo mundo está indo. E aí, de repente, a hora que take the risk, né, que a gente fala, tem que assumir o risco, né? É melhor pedir, é melhor você pedir perdão depois do que você pedir licença. Então, eu sou a favor disso. Tem que ser um pouco ousado e fazer. Só que fazer para poder funcionar é muito mais difícil do que você provar até que dê certo alguma ideia. E, bom, teoria das startups aí, que aí a gente vai tentando, até que dá um clique e uma ideia disrupta o mercado. Então, no início foi bem difícil, Liz. A empresa sempre deu abertura para a inovação, isso daí eu não tenho que falar. Eu acho que desde as bases, assim, eu vejo ações de inovação, talvez não na velocidade que a gente queria, talvez não na exponencialidade que a gente queria, mas você trabalhar dentro de uma empresa que te dá espaço para inovação, ou que você consiga cavar esse espaço para você ter inovação, eu acho que são os grandes desafios aí. Dar sorte de cair numa empresa que não seja tão tradicional a ponto de te travar as ideias, né? Lembro que a gente tinha até, eu na minha época de base, a gente tinha um programa chamado Inovacor, você vai lembrar dele, a gente era reconhecido por dar uma ideia nova no meio de qualquer ideia, nenhuma ideia era maluca. Então, assim, você trabalhar num ambiente que te facilita a inovação é muito bom, mas ao mesmo tempo, eu me lembro uma pergunta que eu fiz dentro da mentoria até, que a gente fez com o mesmo CEO, eu falei para ele, mas por que a gente não tem um grupo de inovação dentro da empresa? E aí ele me deu uma resposta visionária, como um CEO, que a inovação tem que estar circulando entre todas as pessoas da empresa, não tem que ter um núcleo dentro da empresa que saia as ideias desse núcleo. E sim, tem que estar a inovação tem que estar aberta, né? A inovação aberta para todos. E é isso, o desafio de cavar esse espaço para você poder inovar também é bem difícil. E aí, com o tempo, né, igual a gente falou, com a pandemia, com tudo que vem de novo, você começa a receber novos stakeholders para você ter que convencer que a tua ideia deve ser investida, que a tua ideia pode ser explorada, que a tua ideia pode dar certo. Então, eu acho que os dois grandes desafios estão aí. Legal. Professor, você que está mais inserido, né, no meio acadêmico, super inserido aí no meio acadêmico, né, como que as universidades estão enxergando essa mudança, assim, essa necessidade, né, de transformação dentro dos cursos, dentro dos conteúdos, enfim, de tudo, né? Você acha que existe hoje essa abertura, assim como no dia a dia lá das empresas, que a gente é obrigado a fazer esse movimento, né, na operação mesmo dos hotéis? Está vindo isso já de forma mais estruturada para quem está começando a fazer um curso agora, uma formação na área? Liz, até só vou listar uma série de palavras que o Danilo falou e depois vou dizer por quê. Tá? Startup, disruptiva, exponencial, dar uma ideia, inovação aberta, stakeholders. Pessoal, quem é da hotelaria não sabe o que o Danilo significa, a conversa vai ficar assim, você vai escutar o Danilo dizer, tá, que língua ele está falando? Porque o pessoal da startup, da inovação, conhece de cor salteado, entende o conceito das palavras. E a questão é isso, trazer isso para a hotelaria.
Ou seja, trazer isso para a hotelaria, e o meu problema aqui é trazer isso para a faculdade. Ou seja, a Liz falou assim, né, o Cláudio é coordenador do núcleo de estudo em ciências sociais aplicadas. Como coordenador desse núcleo no PESA, eu tenho essa função mesmo, Liz. Ou seja, tanto é que tem o tripé básico lá de ensino, pesquisa e extensão, só que entram outros dois, um é prestação de serviço e o quinto é inovação. Ou seja, a minha função, o cargo que eu tenho hoje na universidade aqui do estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, eu tenho que auxiliar os professores a pensar em inovação. Tanto é que, assim, ao longo... essa semana é meio corrida aqui, porque, assim, no final de semana, eu estou junto na coordenação do evento, que é o Workshop Turismo, Inovação e Negócio, ou seja, no Festival das Cataratas. Ou seja, aí ao longo da semana eu tenho reunião e junto também com a agência de inovação da UniOeste. Ou seja, então, assim, eu tenho que auxiliar os professores a compreenderem. Da mesma linha, professores que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos no ensino, em universidades que a estrutura é centenária, ou seja, em universidades que a estrutura, se hotelaria tem coisas arraigadas, não quero imaginar na universidade pública, tá? Nós somos bons nisso, tem coisas arraigadas. E até em um grupo que nós fazemos parte, que tem profissionais de hotelaria e turismo do Brasil inteiro, né, aliás, professores de turismo e hotelaria do Brasil inteiro, eu mandei essa mensagem, Liz, eu disse assim, professores, as coisas estão mudando, ou seja, o mundo está mudando. As nossas universidades, nós precisamos rever aquilo que sempre fizemos. Aí alguns falaram assim, não, Cláudio, realmente nós precisamos agora, mas a falha é disso. Eu não falei, pessoal, eu não falei que a falha é de A ou de B, só que é fato, nós precisamos rever o que sempre fizemos, não dá para continuarmos fazendo. Ou seja, nós perdemos alunos, a hotelaria perdeu cliente, nós perdemos alunos, Inglaterra da mesma forma, e várias pessoas não querem voltar para as faculdades. Espera lá, por que eu vou voltar para a faculdade para continuar estudando, sendo que a estrutura não é tão veloz quanto o mercado? Ou seja, então, nós temos sim, e aí, Liz, nós não temos opção, tá? Ou seja, tem professor que deve estar querendo na minha cabeça, o Cláudio está falando isso só porque está no meio. Ok, mas eu estou no meio porque eu preciso estar no meio de inovação. Senão eu vou ficar ultrapassado e eu vou querer... Pessoal, eu fui operador de telex. Ou seja, beleza. Aí agora eu quero dar aula de hotelaria falando como era ser operador de telex, os alunos vão olhar e vão dizer, o que é telex? Ou seja, eles são capazes de falar assim... Eles não sabem nem o que é fax, né, professor? A gente fala fax, já é uma coisa... Eles são capazes de falar assim, professor, fax, máquina de escrever, talvez saibamos. Agora, telex, o que é isso? Ou seja, então, assim, eu fui obrigado a ter que me atualizar para poder realmente continuar no mercado. Ou seja, para continuar dando aula em conteúdo que o aluno olhe e diga, isso faz sentido. O senhor não está viajando e falando lá do seu século passado, que literalmente eu sou do século passado. Então, assim, nós na universidade temos que fazer isso. E aí, assim, não só na área de turismo e hotelaria, mas praticamente em todas as áreas, para nos mantermos atualizados e fazer com que os alunos, que na verdade as pessoas queiram estudar em universidade porque saibam que sairão de lá de fato preparadas. Com certeza. A gente vê o sucesso da própria internet, né, das outras escolas, dos outros formatos que tem, de cursos mais curtos, né, como os da escola de hoteleiros. Eu analisei, estudei um pouco sobre microformações, que é uma tendência realmente, né, de a gente conseguir fazer um curso bem objetivo, bem direto, em pouco tempo, no intervalo de deslocamento, no intervalo de almoço, enfim, em alguma situação rápida aí do dia a dia, né, que eu possa estudar a qualquer momento, e os próprios recursos que isso tem, né, como os cursos online, com a possibilidade de ter um professor, uma pessoa que está lá no Chile falando, né, com uma pessoa que está aqui. Então, isso é sensacional, assim, né, e tudo isso está super... Deixa eu só tirar o meu Wi-Fi aqui, gente, que a internet deu uma oscilada. Pronto. Isso tudo está super conectado com o que a gente quer também trazer, né, para a escola como meta, né, dentro do nosso propósito aí, que é pensar fora da caixa, né, que é pensar de forma diferente, né, de forma desconstruída. O Danilo eu queria que você compartilhasse, Danilo, alguns cases, algumas situações do dia a dia, né, em que você implantou aí umas 2 coisas, pode ser 2 ou 3 coisas que você conseguiu implantar, mesmo numa estrutura rígida também, né? Assim como o professor falou da universidade, a gente pode trazer essa referência aí para o hotel, né? Por ser um hotel, como a gente já falou, padrão e tudo mais, né? Como que você colocou esse ovo frito no Big Mac? O que você fez de diferente? Conta aqui. Eu sei um case muito legal, porque eu fiquei hospedada essa semana retrasada, 2 semanas atrás, lá no Styles Barra Funda. E aí eu vi, né, a escada de incêndio, que eu acho que foi uma das coisas muito legais assim que você fez, né?
Queria que você contasse para a galera aí o que é esse negócio da escada de incêndio, o que você fez com a escada de incêndio do hotel. Vou contar esse case. Bom, é o que eu falei, né? Inovação a gente nunca faz só, sempre faz envolvendo bastante gente, e sempre eu tive o prazer de ter equipes que trabalharam muito próximo comigo da inovação para poder fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a escada foi um desses cases. Então, a gente estava na época, um movimento de rentabilizar um metro quadrado. Não sei se você lembra dessa fala, né, que a gente tinha, né? Então, agora não é vender apartamento só. Bom, chegou a inovação para a gente, né? Não é só vender apartamento, não é só vender restaurante, salão de evento, etc. Vamos rentabilizar um metro quadrado. E aí você fica com aquele negócio na cabeça, né? Vou rentabilizar metro quadrado, né? Do investidor. Como é que eu vou devolver isso sem investir, sem nada, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Bom, lembro que a gente fez na época uma aula a gente decidiu atrair as pessoas da região. Então, primeiro a gente observou ali o que a gente tinha na região, fez um estudo de mercado ali para entender o que tinha. Eu sempre gostei, bom, sou de marketing aí na pós-graduação, sempre amei fazer plano de marketing, porque a hora que você faz plano de marketing, você consegue ter uma visão totalmente geral do que você tem, do empreendimento que você está, da região que você está, quem é o teu cliente, etc. Nesse hotel especificamente, a gente tinha um condomínio do lado, e era um condomínio residencial. Nós tínhamos um condomínio corporativo no mesmo espaço, no mesmo terreno de onde estava o hotel, e a gente tinha pouquíssimas conexões assim com esse público. Então, a gente tinha um super potencial ali para poder atrair para dentro do hotel, para até fazer outros tipos de ações que a gente podia rentabilizar o metro quadrado, e não fazia. E eu sempre fui muito ligado em esporte, né? Tanto hoje a minha live tava correndo, era 6 horas da manhã, estava de noite aqui, eu tava saindo para correr aqui no Chile, no frio, 11 graus, mas estava. Então, a gente decidiu fazer, na época eu estava fazendo CrossFit, a gente decidiu fazer uma aula de CrossFit no estacionamento do hotel e convidar o pessoal da região. Foi assim que começou. Na época eu vinha de um outro hotel que a gente tinha muito costume de Recife, a gente tinha muito costume de fazer live pelo Facebook até. Hoje eu nem tenho mais Facebook. Então a gente costumava fazer live aí pelo Face. E aí, essa aula eu atraí o pessoal que era do condomínio do lado, atraímos hóspedes, convidamos colaboradores, sempre também teve aquele negócio, não, por que vai colocar colaborador junto com hóspede? Enfim, a gente colocou todo mundo junto, fez um aulão de CrossFit, me lembro até os colaboradores da governança falavam, chefe, nunca mais faz isso, eu não aguento andar hoje, eu não posso fazer apartamento. Eu falei, tenho que ir na aula, né? Foi a última vez. Foi levezinho, mas foi a última vez, enfim. Nós fizemos essa aula de CrossFit e numa live que a gente estava fazendo, aí a tecnologia alinhada com a inovação, que eu acho que é uma coisa que a gente bate muito na tecla também, é bem difícil hoje em dia você inovar sem tecnologia. Bom, recebi uma mensagem no próprio Facebook do Frank, na época era o diretor, e falou, quero falar com você sobre isso. Eu falei, ixi, vou tomar uma bronca. Vai levar um fumo, né? Vou tomar uma bronca. Por que eu fui fazer live, né? Eu falei, puxa vida. Chegando a São Paulo de volta depois de 10 anos, eu falei, puxa, será que aqui o pessoal não gosta de live? Eu vou tomar uma bronca. Bom, aí o Frank, super inovador também, né? Uma referência de inovação para a gente, Frank, né? Fala, olha, eu vi um projeto em Paris dentro de uma escada de emergência tinha uma estação de treino. Então eu queria replicar algo parecido aqui. Tá, mas como que é? Não tenho muita informação. Era mais ou menos isso daqui. Tem 2 pessoas na empresa, a Zilka e a Veri, estão tocando esse projeto. Então aí de novo, né, equipes fazendo as coisas, mentes diferentes pensando no mesmo negócio e cada um aportando a sua parte. É sensacional isso, essa parte mais heterogênea do negócio me fascina, assim, essas conexões, networkings que fazem o negócio explodir. Bom, começamos a desenhar o projeto e o que a gente vai fazer? Treinos na escada de emergência, como é que a gente vai fazer isso? Tem a parte legal, tem a parte do bombeiro, tem a parte de segurança, como que a gente vai fazer isso? Bom, achamos um influenciador digital
Sérgio Bertolucci, que até hoje está aí nas redes sociais, e ele era especialista em treinos em escadas. Aí a gente nem sabia que existia uma pessoa que era especialista em treinos em escada. Era uma pessoa que fazia sem peso nenhum, só com o peso do corpo. Então, super legal, chamamos. Aí, professor, a startup, né? O Sérgio Bertolucci tinha uma conexão com uma startup. A gente conectou com eles e aquela coisa rápida, o trabalho foi assim, rapidinho. 2 meses a gente acabou lançando a ideia. Que é os treinos na escada de emergência do Ibis Style Barra Funda, que hoje difundiu para a marca Ibis Budget, que tem mais uma pegada de esporte urbano, então alguns Ibis Budget hoje já tem. Então, no andar número 1, a gente tem um treino fácil, então você vai e escaneia um QR Code, você tem um suporte para você poder colocar o seu telefone, né, que até foi um trainee nosso, o Milton, que deu essa ideia até para poder agregar ainda o negócio, sempre trabalhando em cima de uma dor, né, inovação. Sim. E você coloca o seu QR Code, aparece o vídeo do Sérgio fazendo o treino e te explicando como que é. Você faz o treino e aí você tem um segundo estágio, você vai no 5º andar. Aí tem um treino médio, que demora mais 5 minutos. Você vai para o 9º, tem um treino difícil, que você demora 7 minutos, e aí você tem um extreme, que é no 14º andar do prédio, numa estação que tem, e isso tudo com comunicação visual, você sobe a escada, você viu lá, eu acho. Eu vi. Tudo, a adesivagem, e aí você vê, tem incentivos, né, vamos lá, você está chegando. Então, é toda a experiência que faz a inovação, né, o que você está entregando numa área que até ontem era morta, ninguém ocupava, ninguém descia, só se Deus me livre pegasse fogo, graças a Deus a gente foge, né? É só para ficar sujo, aquele lugar que ninguém limpa, fica uma sujeira sempre. Exatamente, e a gente começou os clientes iam, ocupavam, tinham alguns que falavam, não, já fiz todos os treinos, já vou fazer outra vez hoje. Tinha uns que faziam só o 1º andar, tinha outros que faziam só o 14º andar, tinha uns que subiam e desciam a escada. Então, assim, entrou dentro da cultura. E para a gente poder inaugurar, foi legal que a gente teve até o apoio do CEO, o Patrick, na época, ele foi lá, ele fez o treino na escada, foi Diego Hipólito, foi um monte de influenciador digital, e foi super legal, passamos uma tarde super bacana, incentivando o esporte, e resolvemos um problema do hotel, que eram os elevadores, né? A gente tem um prédio de 308 apartamentos, e dia cheio, eram quase 500, 600 pessoas dentro do hotel. Sim. Tinha cliente que subia de escada, você incentivava ele a utilizar a escada, gastava menos energia, fazia exercício físico, e a ideia ficou, e foi super legal, foi maravilhoso de poder fazer. Isso que é legal, né? Quando você implanta algo que continua, né? Que não é porque o Danilo quis, é porque realmente foi uma ideia inovadora, né? E virou uma boa prática. Todo mundo, né? Ou algumas marcas, alguns hotéis começaram a aderir, os que tinham, enfim, conseguiam, né? Fazer dentro da estrutura, né? De um ambiente que não tinha nada e que ninguém nem pensou na possibilidade, ou não pensava até então, né? Que poderia ser feita alguma coisa, né? Exatamente. E aí, hoje em dia... O professor dessa inovação da escada, você já conhecia essa da escada de emergência? Já conhecia porque quando eu vi a primeira vez o post, eu fui ver quem que era o Danilo. Aí eu estava no LinkedIn, descobri que eu já era amigo do Danilo no LinkedIn. Olha só! E aí eu vi algumas ideias, eu disse, e aí tinha essa ideia. Mas eu estou achando show, porque assim, o pensar fora da caixa, equipes, igual ele falou, eu escutei uma ideia de um trainee nosso e demos sequência a isso aí. E como eu ministro a disciplina de criatividade, na verdade, depois eu vou pegar esse link aqui e vou falar, meus alunos, estão vendo? Então, presta atenção nas ideias, ou seja, porque muito do que o Danilo falou, existe uma série de orientações, de técnicas e ferramentas que auxiliam nisso. E muitas pessoas acham assim, né? Eu tenho que nascer criativo. Eu, particularmente, sempre achei que eu não era e sempre achei minha irmã criativa, tá? Porque minha irmã fazia crochê, minha irmã criava de qualquer coisa, se bobear até de pedra. E, ou seja, com o tempo eu fui estudar e descobri realmente, o que é criatividade? Descobri como que o Cláudio poderia se tornar criativo e hoje sou professor de criatividade. Mas, realmente, várias técnicas do Danilo, o que o Danilo falou, eu vou utilizar como uma microaula para os meus alunos. Olha, pessoal, microaula de aplicação de técnicas de criatividade. Escuta o caso do Danilo e segue em frente. Virou um
Mackenzie da universidade agora, Danilo. Não, com certeza. Eu vou dizer, ainda conheço esse menino. Ainda sei quem fez, né? Eu conheço. Exatamente. Mas eu acho que eu também, professor, sempre ouvi muito isso de mas eu não sou criativa. Mas você é muito criativa, Alice. Você está sempre inventando um negócio. Eu não sou criativa assim. E aí também aprendi com o tempo que a criatividade, na verdade, não é. Eu acho que tem pessoas que têm uma predisposição maior, né? Mas talvez porque a gente tem um olhar diferente para as coisas também, já tem esse olhar mais assim, né? O que eu posso transformar, o que eu posso fazer, mas que é possível ser desenvolvida, né? Inclusive, professor, se tiver uma dica rápida e quiser dar aqui, ó, com as pessoas que não se acham criativas, o que tem que fazer para começar a despertar isso? Uai, até pegando o gancho no que o Danilo falou e que fez parte do discurso, em um discurso famoso do Steve Jobs, quando ele conectou os pontos. Ele no começo falou, olha, eu gosto de esporte, tinha escada, tinha isso. O Danilo foi conectando os pontos. E, tá, tudo bem, Steve Jobs já era famoso. Mas isso fez com que o discurso dele ficasse famoso. Conectar pontos e coisas diferentes. E eu vou juntar isso aí e ver o que acontece. Igual ele falou também, eu não sei se ia dar certo, mas vamos testar, vamos validar e vamos ver o que acontece. E aí, em função disso também, que a própria Google criou, né, o Design Sprint, para testar em uma semana várias ideias. Ou seja, por quê? Cara, vamos saber se isso vai dar certo ou não. O único jeito de saber é testando e validando. Vai que dá certo, o CEO assiste, me vê lá na live e me chama para fazer boas ideias, igual ao caso. Pessoal, o que aconteceu com o Danilo pode acontecer com qualquer um. Ou seja, o problema é que o Danilo teve coragem. E tem um livro que se chama Coragem de Criar. Será que nós temos coragem para... Essa ideia é diferente, mas não é de todo maluca. Então, vou testar e verificar o que acontece. E isso que eu estou falando, por exemplo, igual eu falei, fim de semana aqui em Foz, nós teremos um espaço de inovação para turismo hoteleiro. E eu estou tentando sensibilizar os hoteleiros aqui a participarem. Porque, e aí, até num vídeo que eu gravei, eu falei, olha, mesmo que você não tenha nada em mente, venha para observar os demais, observar os parceiros, os concorrentes, o que as outras pessoas estão fazendo, vai que a hora que você está aqui acaba surgindo a possibilidade de você ter uma parceria ou você tem uma ideia a partir de um site de alguma coisa que surge. Ou seja, e aí é o momento de você pensar e refletir, será que eu posso testar isso no meu hotel? Sim, você pode. Todos os hoteleiros do Brasil podem e deveriam fazer isso, para que esse caso da escada seja um dos muitos casos de São Paulo, um dos muitos casos do Brasil. E aí o Brasil, todo mundo sabe que nós somos criativos. Mas por que nós não colocamos essa criatividade na hotelaria, então, e inovamos a partir realmente de casos diferenciados que façam cada hotel nosso ter uma identidade única e ser uma referência de fato? Uhum. Eu acho que, assim, na minha visão, a criatividade vem muito da observação. A sua capacidade de observar o que está no entorno, né? Quando o Danilo falou, eu observei que tinha uma galera aqui no prédio residencial, tem uma galera, tem um monte de gente aqui, né? E a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm, muita gente ainda acha que só pode entrar no hotel se tiver hospedado. Tem isso também, né? Tem essa resistência, assim, com o hotel, né? Eu não posso entrar, não estou hospedada, não posso tomar café da manhã porque eu não estou hospedada, né? Eu passei isso quando eu fui gerente em São Paulo com a parada gay. O hotel que eu trabalhava é na Avenida Paulista, né? Na avenida mesmo. Então, eu lembro que eu cheguei, né, pro Ibis Paulista, eu cheguei em maio, e aí tinha a Copa, e aí a parada gay, que normalmente é em junho, foi para setembro, por conta da Copa do Mundo e tal, jogou um pouco para frente. E aí eu, chegada, né, recém-chegada, eu falei, gente, o que vocês fazem aqui quando tem a parada aqui a parada gay aqui na frente, né? O que a gente vai fazer? Aí eles falaram, não, chefe, a gente põe pulseirinha nos hóspedes para identificar que é hóspede, põe uma segurança extra na porta, deixa tudo fechado aqui, porque senão esse povo fica querendo entrar aqui para ir no banheiro, para não sei o que, lá, e eu olhei aqueles meninos falando, eu falei, não, peraí só um pouquinho, vocês estão me falando que vão passar 2 milhões de pessoas aqui na frente, porque esse é o público da parada, né? E a gente vai ficar trancado aqui dentro do hotel, tipo, né, no nosso mundinho, sem poder enfiar o nariz para fora. Eu falei, não mesmo, né? Vocês estão malucos, a gente vai botar um bar lá na frente, na calçada, porque o hotel tem uma subida de escada assim, e tem um platô. Falei, nada disso, a gente vai fazer um bar. E eu já contratei os meninos fortes para fazer, né, caipirinha, já botei o negócio para, né, para coisa acontecer. Já comecei a enlouquecer e todo mundo me olhava com aquela cara, tipo assim, aí entra naquele momento, né, bom, ela é gerente, né, a gente só tem que obedecer, que nem as meninas fazendo crossfit, né, Danilo? Tipo assim, vamos todo mundo pro crossfit. Bom, o Danilo é o gerente, né?
vamos fazer, né? Eu falei, não, gente, a gente vai lá para frente. Aí fiz fichinha, tipo fichinha de festa junina, né? Para vender os negócios, os drinks, os refrigerantes, os negócios todos. Contratei uma DJ para eu ficar lá na frente. Porque como é que, para quem não conhece, né? Como é que funciona a parada? Passam aqueles carros de som. E aí tem os momentos que ficam parados sem música. Porque até que chegue o outro carro de som demora. Então, nesse momento, a DJ começava a tocar. Aí, o que acontecia com as pessoas que estavam passando? Paravam ali na frente do hotel por conta da DJ. E aí a gente vendia, mas a gente vendeu, gente, você não tem noção, de bebida, caipirinha, cerveja, tudo. Vendeu muito, assim, vendeu muito. E isso trouxe um olhar diferente para quem? Para quem não estava, né, acostumado em ver o hotel. Então a gente apareceu no Fantástico naquele dia, porque foi no domingo, né? A gente apareceu no Jornal da Manhã, o cara foi lá me entrevistar do Bom Dia São Paulo para saber o que a gente ia fazer de diferente, porque eles fazem essas matérias, né? O que vai ter, como é que vai ser, o que vocês estão aprontando e tal. E aí eu dei entrevista lá. Aí, na hora da parada, o povo da Globo tava lá embaixo, no meio da multidão, começaram a abanar, né? Tipo, ai, deixa a gente subir. Eu, vem aqui, né? Que era o povo do Fantástico. Subiu lá, fez vídeo, fez tudo, filmou, gravou. E foi um sucesso, não preciso nem falar que foi um sucesso. A equipe amou, né? Porque eles estavam apavorados. Depois que terminou, eles, chefe, ano que vem a gente vai fazer de novo, né? A gente vai fazer outra vez esse negócio, porque foi muito legal. Então, eles se divertiram pra caramba e tudo. E aí aconteceu algo também no outro dia, né? Falando do mesmo diretor, eu lembro que na segunda a gente foi para um encontro gerencial. No dia depois, né? E eu cheguei lá no encontro gerencial e aí o Frank também me olhou e falou: parabéns, menina, foi maravilhoso, eu vi no Fantástico, seu hotel, não sei o quê, aquele jeito dele, né, sotaque bem francês, né? E eu, nossa, chefe, você viu? Ele vi, tava lindo, muito bom, não sei o quê. Mas, tipo, o hotel tinha 10 anos já, gente. Nunca ninguém tinha feito nada desse tipo. Sempre a reação era, tipo, vamos nos proteger, que esse povo vândalo, né? Esses 2 milhões de malucos que vão passar aqui na frente, Deus me livre eles entrarem aqui. Podia dar errado? Podia dar um problema? Podia, né? Mas é o que o professor falou, a gente precisa ter coragem, né? Para arriscar. E, claro, mensurar também, né, gente? O tamanho da desgraça, né? Se der ruim, né? Qual é o tamanho do problema que eu vou ter, né? E se a gente consegue mensurar bem, né? A gente consegue fazer a coisa acontecer. Eu lembro que acho que foi a coisa mais maluca, assim, que eu fiz de última hora, né? Pensando assim, vou fazer, né? E que deu certo. Foi super também. Mas também ouvi de muitos colegas que falaram: por que você fica inventando moda? Por que você não faz só as coisas que tem que fazer, cara? Para de inventar. Tipo, você fica inventando, aí a gente tem que começar a inventar também, né? Porque daí os gerentes de operação vêm, né? E falam, muito bem, tem que fazer todo mundo, né? Tipo assim, para de inventar moda, só faz o seu trabalho. E olha o pensamento do ser humano como é, né? É muito maluco. Até pegando um gancho nisso que você falou, né? Tem caso lá, para vocês verem como eu fiz o dever de casa. Tem caso do Danilo lá, que ele fala, olha, o hotel saiu no exame, saiu nisso, saiu daquilo. Agora a Lisandra fala que o hotel saiu no Fantástico. A mesma coisa nosso, na época, saiu no Google. Uhum. E aí, uma das fotos do Vivendo Savassi, na época, foi uma das mais vistas no planeta, no Google. Olha isso. Em função do... primeiro preparado para a pandemia e por diante. Só que o que acontece? Em todos os momentos que nós fizemos algo diferente, inovador, deu promoção, deu a publicidade gratuita para as nossas empresas. Ou seja, fez com que as nossas empresas fossem referência. Aí, então, vocês imaginem, se nós fizéssemos muito mais isso nos nossos hotéis, nas nossas cidades, o quanto nós seríamos referência e a hotelaria seria vista, eu quero ir nesse hotel porque apareceu em função dessa razão. Agora eu quero ir no outro porque aconteceu isso. Agora eu quero ir naquele lá. Se nós tivéssemos muito mais ideias inovadoras em todos os hotéis do Brasil. Cláudio, mas não vai ter em todos. Ok, mas... pera lá, mas por que nós não temos 100 ideias inovadoras colocando na imprensa nacional e internacional 100 dos nossos hotéis do Brasil? Sim. Ou seja, e poderíamos, só que realmente vai pedir essa coragem, e é fato, as pessoas vão ficar dizendo, a Liz não tem o que fazer, que fica inventando moda, agora tem que fazer também. E Liz, essa sua fala, eu escutei de um aluno de hotelaria hoje, exatamente a mesma fala, porque a meta era alcançar não sei o que era 10 ou 15 itens, ele bateu 20, 25, 30. O que você acha que os demais falaram para ele? Olha, agora nós vamos ter que também trabalhar mais por causa do fulano. Ou seja, então, se o meu aluno está me escutando, ou seja, viu? A Liz passa a mesma coisa que você está passando. Sim,
Sim, Eu acho que é um pouquinho exatamente. oceano vermelho e oceano azul aí. Eu acho que você está nadando de outro lado quando você está com esse tipo de pensamento. É. E eu acho que a gente também desatualiza muito rápido, né? Tem essa. Então, o tempo vai passando e a gente vai desatualizando muito rápido. Então, quais são o desconstruir um pouco a cabeça sua e ter a escuta ativa, né? Eu lembro que em Recife nós tínhamos um grupo de millennials. A gente saía de 3 em 3 meses para visitar, fazer benchmarking. A gente tem um polo de startups gigantesco em Recife. A gente chegou a visitar algumas startups, fazia reuniões dentro das startups para poder começar a ter outros acessos, e as discussões eram super ricas, né? Então, é ousar, né? Acho que alguém falou aí, inovar é ousar, e é o tal do fail fast, você tem que falhar rápido, entender se é ou não é, se eu continuo ou não, se eu preciso fazer um ajuste. O professor falou, tem que criar um mínimo, né? O MVP, né? Que chamam as startups, né? Então, você cria um mínimo para você poder fazer esse teste, né? Lógico que você não vai sair com uma ideia com 50 hotéis de uma vez, então você faz em um hotel de uma vez, pouca coisa, funcionou, aí sim dá para você poder difundir, mas tem que testar, tem que usar, Sim, tem que sim. desconstruir, Não tem que pode testar. fazer mais do mesmo, né? Tem que fazer Mais do mesmo. diferente. Porque Já senão você não vai dá ter sempre mais. o mesmo resultado, gente. Se a gente não fizer coisas diferentes, nós não vamos ter resultados diferentes. As pessoas às vezes querem resultados diferentes, mas querem continuar fazendo as mesmas coisas. E não vai ter, não tem como. Né? Como Não bom tem. professor, eu vou dizer que a Lisa acabou de citar Albert Einstein, tá? Exatamente. Obrigada, professora. Não, olha, Mas Einstein sabia de alguma coisa, né, gente? exatamente, seguiu a Lisa. Não é? Muito bom. Ó, pessoal, tô vendo que tem algumas perguntas. Eu vou pedir para o meu time lá, para o Robson, Nath, me ajudar. Se a gente puder colocar algumas perguntas aqui, né, para o pessoal, para a gente poder responder, tirar as dúvidas aí, que eu já vi que tem várias perguntas aqui. Então, vamos ver se surgem perguntas legais aqui. Reforma na escola de trabalho para operação pode auxiliar na inovação para reter talentos? Vocês já pensaram em algo? Ó, a escala é algo cavernoso, né? Tipo assim, pré-histórico dentro da hotelaria, que nem o professor citou aqui, né? A gente fica vendo notícia de semana de trabalho de 4 dias e tem que sofrer com os coitadinhos no povo do hotel que tem que trabalhar 6 por 1, né? Então, como que vocês enxergam aí sobre essa história da reforma, então, nessa escala, né? Será que isso tem capacidade de reter talentos e isso vai gerar mais inovação aí dentro da estrutura? Assim, Liz, desse hotel da nossa startup que eu sou conselheiro, até acontece o seguinte, tá? Alguns nossos sócios, tá? Eles tinham uma mentalidade assim, eles questionavam, pô, por que vocês estão testando isso? Por que vocês estão fazendo aquilo? Por que não faz como o hotel faz? Aí eu tava achando estranho aquilo, até a hora que eu entendi o que era. Aí eu acabei gravando um áudio, aquela hora que eu falei assim, ó, o Danilo falou essas palavras, assim, sabe, startup, eu fiz isso com os sócios. Eu falei, olha, pessoal, startup é isso, assensado, exponencial, crescimento. E aí eles entenderam, agora nós entendemos por que vocês estão testando várias coisas e não só copiando o que vários outros hotéis fazem. E uma das coisas é que nós temos várias escalas diferentes, ou seja, em vários setores. E realmente estamos sentindo, é comum, nós temos lá 12 por 36, vários profissionais nossos trabalham em 12 por 36, sim. Inclusive, em alguns setores falam, pô, mas eu não posso trabalhar naquela escala. Olha, pessoal, só que aí nós, claro, temos que conversar naquele setor, é possível. No setor que você está, já é mais complicado. Ou seja, essas novas mudanças da legislação trabalhista, elas permitem realmente isso. Só, claro, no nosso caso, dá para fazer esses testes, porque o nosso CEO, ele peita, vamos testar e ver o que dá. Cláudio, se não der certo, nós voltamos, ok. E aí deixamos claro para a equipe, testamos, e mesmo assim, tem alguns colaboradores que ficam satisfeitos. Já tivemos colaboradores que aí falaram, olha, eu não acredito no que vocês estão fazendo, e eu vou sair. Saiu, pediu a conta e foi para o concorrente, mesmo para ganhar menos. Mas por quê? Aquela pessoa que trabalhava conosco, ela estava acostumada na forma padrão. Então, ela não queria mudança. Só que nós temos que entender, eu vou brigar com ele. Não, eu tenho que entender, ficamos realmente, gostávamos do profissional, só que é a escolha dele também. Ou seja, então, para verificarmos o que é possível fazer ou não. E muitas vezes as pessoas veem assim, é só o dono que não quer, só o gestor que não quer, todos os funcionários querem. Não, nem sempre. Tem seres humanos de todos os lados aí, muitas vezes alguns não querem. E é verificar essa questão, claro, sempre amparado pelo jurídico, porque algumas vezes nós falamos assim,
vamos fazer tal coisa. Aí a senhora do nosso RH ela me fala, Cláudio, conversei com o advogado, isso não dá. Cláudio, conversei com o jurídico, isso não dá. Claro, o que a Alice falou é fato. Muitas coisas nós ainda estamos amarrados, ou seja, não tem... Eu imagino um monte de coisa, mas nem sempre que o Cláudio imagina dá certo. Ou seja, então nós ficamos, vamos testar isso aqui, aí depois descobrimos que está inadequado. Volta e vamos ficar naquele padrão, no que é possível legalmente fazer, mesmo que os funcionários gostassem daquilo. Olha, mas daquele jeito era tão bom. Eu também achava. O problema é que a legislação não acha. Ou seja, então esse é um contexto que, de fato, tem que se pensar. Mensurar o risco, né, professor? Tem que mensurar o risco também, né, das mudanças, né, das coisas que a gente faz. Mas isso eu acho que é um caminho sem volta, né? Quando fala de escala, se a gente não realmente fizer um movimento, acabou. Não sei como vai ser, mas precisa fazer. E eu também acredito nessa coisa dos departamentos, dos setores, né? Por exemplo, você não tem como colocar uma arrumadeira, uma camareira para trabalhar 12 por 36. Ela não vai conseguir fazer 50 apartamentos, uma produtividade de 12 horas. Vai chegar no meio do dia, ela já está morta. Não tem como fazer. Então, tem que entender quais são as áreas, né? Talvez dê para fazer, sei lá, uma escala de 5 por 2 com a governança, enquanto outros cargos dá para fazer 12 por 36. A gente tem que ir entendendo, né? Estudando e verificando, né, as possibilidades, assim. Mas é exatamente isso. Muito bom, muito bom. Que legal que já estão fazendo esses testes. Eu nem vou dizer, tá, que a nossa governanta é 12, tá, por 36. É porque nós mudamos, inclusive, o sistema de limpeza, tá? Nós criamos um padrão, por isso que acabou se destacando na verdade, foi algo que fizemos para a pandemia, ou fizemos antes, aí na pandemia deu certo por conta da contaminação cruzada, e aí nós seguimos e ficou no 12 por 36, e acaba não sobrecarregando, porque nós mudamos, de fato, o padrão, a maneira de fazer realmente a limpeza, ou seja... Entendi. Tem que mudar todo o processo, né? Não é só a escala, né? O processo inteiro. Legal. Aqui, só para compartilhar com vocês, aqui no Chile tem uma flexibilidade, já existe essa flexibilidade, até foi um dos pontos de adaptação para mim foram esses, né? Flexibilidades na escala de trabalho, onde eu tinha aí no Brasil o colaborador que trabalhava pela manhã, o colaborador que trabalhava pela tarde e o colaborador que trabalhava de madrugada. Aqui todo mundo trabalha em todos os turnos e eles preferem assim. Eles gostam mais de que essa semana ele esteja de manhã, próxima semana ele esteja à noite. É um ponto super interessante. Tem a história do part-time aqui, que a pessoa pode trabalhar menos horas e trabalhar só o final de semana, trabalha sexta, sábado e domingo para cumprir um turno. Tem uma tal de volta curta, que ele pode sair à noite e chegar de manhã do outro dia. Então tem uma flexibilidade assim. Mas, assim, dessa pergunta da Tainá, eu acredito que são 2 pontos. Eu acho que a inovação, outra vez, é resolver uma dor, e aí sim, pode resolver uma dor. Tem o fato do 5 por 2, do 12 por 36, mas, assim, por que você está propondo isso? Eu sempre faço o 5W, 2H antes de propor uma inovação. Né? Tem as técnicas de inovar, que é coisa que a gente vai falar no curso. Módulo 2, não no 1, hein, Gui? Essa daí, na evolução, né? Agora tem que ir primeiro na introdução no tema. Mas o que eu acho é que a gente vai entrar até em outro ponto aqui, mas isso não retém talento para mim. Eu acho que não só isso vai reter o talento. Vai reter um talento é você tratar com respeito ao seu colaborador, fazer o básico bem feito, entregar material de trabalho, dar um bom refeitório, dar um uniforme para ele poder trabalhar, você ter plano de carreira, você cuidar realmente, ter conversas mais próximas do seu colaborador, entender o que ele quer de futuro, como é que você cuida da carreira dele, como é que você capacita, né? A gente está dentro da escola de hoteleiros, capacitação, treinamento. Treinamento é super necessário, todo mundo pede, todo mundo quer e a gente dá pouco. Então, assim, é a base, é a educação. A gente fala que o futuro do país está na educação, que o Brasil deveria começar agora para daqui 20 anos conseguir algo diferente. Dentro das empresas, igual, a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa mostrar e a gente precisa retroalimentar isso daí. Então, eu acho que esse tipo de coisas são as coisas que retêm talento, não só uma ideia que vai te auxiliar na escala de trabalho, mas, com certeza, é uma inovação. É uma inovação na hora que você propõe e testa algo como isso, então pode ajudar. Não é isso que vai reter somente. Não é o essencial, né? Mas contribui, não. Né? Total. Muito bom. Temos mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos lá, vamos ver. Liz, eu só gostaria, enquanto o pessoal está lendo ali, esse pedaço, até alguém até escreveu ali também,
fazer o básico bem feito, a nossa hotelaria precisa pensar nisso. Nossa hotelaria, eu digo em nível de Brasil, né? Nós precisamos entender isso. Esse respeito que o Danilo falou é fundamental. Ou seja, senão muitas vezes é aquela história, eu pago bem para ali, só que eu chego lá, pô, isso aí, isso aqui, não sei o que, coisa tal, você não viu, tá tudo errado. Quer dizer, por pagar bem, eu acho que eu não preciso respeitá-la. Não, pera lá, eu preciso fazer os dois, não é? Aí sim, só pagar bem retém talento? Não, se não respeita ninguém. Mas só respeitar, se não paga ninguém de forma decente. Ou seja, então, esse conjunto que o Danilo falou de realmente respeitar, ter plano de carreira é fundamental. E realmente, claro, educação, escola de hoteleiros, eu sou professor e educação, eu acho assim, é a base para nós termos seres humanos se comportando de forma diferente. Até pedir para o Danilo ali falar um pouquinho. Pessoal, o Danilo está gerenciando hotel no Chile. Como é que é essa relação, Danilo? Esse trato diferente porque você é brasileiro ou não? Não, pessoal, o Danilo aí, eu de doido, tá? Pessoal, o Danilo tem respeito, tem educação suficiente para sair do Brasil, chegar lá e se continuar sendo respeitoso a ponto das pessoas olharem, nossa, este é o chefe que eu tenho. Ou seja, se eu mentir, me fale, Danilo, um pouquinho, então. Agora já não, isso aí. Acho que é por aí mesmo. No fim, a gente está tratando de gente, né? Eu acho que a base que você teve, né, os mentores que você teve, as lideranças que você teve referência, me formaram gestor para poder chegar aqui hoje e não querer mudar uma cultura, né, professor? Eu não posso mudar a cultura chilena. Eu acho que tem coisas aqui que vão existir, sempre vão existir. Mas o que eu posso contribuir com esse colaborador que está ali dentro do hotel? Com respeito, com cooperação, olhando para o lado dele, olhando para o futuro, olhando para a empresa também. São vários lados que a gente tem que responder. Então, assim, transparência, né? Falando a verdade, falando aberto. Acho que esse é um dos principais respeitos que a gente pode dar. Acho que é a transparência que a gente tem com o colaborador. Mas é isso, é não impor, né? Eu acho que a gestão é compartilhada, né? A gente faz junto com todo mundo. E tem uma coisa que eu falo sempre nos meus treinamentos, que hotelaria são pessoas cuidando de pessoas. Se a gente não cuidar das equipes, por que a gente acha que eles vão cuidar bem dos nossos hóspedes, dos nossos clientes? Não tem lógica nenhuma, né, gente? Então, a gente tem que fazer, obviamente, o nosso papel aí como líder. Muito bem. Como vocês orientam inovar para atender quem está chegando, mas sem assustar os hóspedes tradicionais? Então, achar esse meio de caminho, né? Cuidar dos hóspedes aí que gostam do tradicional, mas ao mesmo tempo trazer inovação. Danilo, o que você acha? Que dá para fazer? Acredito que você tem um meio termo aí. A gente estava falando disso essa semana aqui no hotel, inclusive, porque a gente está fazendo um evento agora chamado... Posso falar marca aqui? Não sei se eu posso falar marca. É o nome do evento, chama Ibis Music Sunset. Então, é um festival de música que a gente faz toda quinta-feira dentro do hotel. Tem uma varanda bonita, estava inexplorada, aí foi também uma ideia de inovação, começar com o simples. A gente falou, vamos fazer música ao vivo aqui, porque tem demanda, né? O cliente vai ficar, enfim. A gente com dois parlantes, duas caixas de som de apartamento, pegou e colocou lá embaixo, colocou um móvel que estava inutilizado, contratou um DJ, comprou um pouquinho de lâmpada e pendurou, e aí virou o Ibis Music Sunset. Então, todas as quintas agora, a varanda está lotada e a gente começou com nada, né? Mas o início foi, vamos fazer. E aí, para a Letícia que está perguntando, como é que a gente faz, né, esse meio termo, né? Os hóspedes que eram mais tradicionais, que gostavam do jantar, aquela coisa mais fria, né? Aquele jantar que você desce sozinho, olha para o seu celular e não conversa com ninguém, você pede um prato, fica 15 minutos na mesa e sobe para dormir de novo, um hotel com mais perfil corporativo. O que é que acontece com esse hóspede? Letícia, tem gente que vai ficar e vai abraçar a ideia, depende do mood da pessoa, depende muito do mood da pessoa, do dia que ela está, da semana que ela está, com quem ela está, mas alguns vão gostar e outros não vão. E a gente tem que aceitar que a inovação, a gente não vai agradar todo mundo, a gente vai inovar para um nicho, né? A gente vai mirar um tipo de cliente, não vai dar para mirar com 100% de ocupação que todos os hóspedes vão baixar aí para escutar a tal da música. Não vai. Tem alguns que vão reclamar. Semana passada a discussão era porque ventou muito, a gente não conseguiu fazer fora, trouxe a música para dentro. Aí tem o recepcionista que quer fazer check-in, olha a dificuldade. Atender o telefone, né? Falando lá, não consegue falar. Tá com a música alta,
você querendo fazer o evento e não cancelar algo que já está divulgado, você pesando, né, aquela decisão, puxa, eu faço o evento, não faço. Mas tem hóspede que reclamou na recepção, eu estava fazendo check-in, estava muito ruído. Mas teve hóspede que elogiou no restaurante, puxa, que som, que evento bacana, façam sempre, eu sempre estou aqui, eu nunca vi isso, olha que legal. Então, assim, não vai agradar a todos. Os hotéis são tão grandes, né, gente? A gente pode achar uma área que a gente possa usar um espaço, mas deixar um outro, né? Um plano B para atender, enfim, quem não quer ficar no fervo, talvez achar um lugar que seja mais silencioso, enfim, encontrar aí esse meio termo mesmo, conforme, né, o Danilo falou, para poder entra inovação, fazer, né? Bota o cliente no piso lá em cima, que ele não vai reclamar de som, ele vai ficar lá. Exatamente. Você não deixa de fazer. Que é isso, é ter esse olhar, né, panorâmico de tudo que está acontecendo. Se o cara não tiver afim, você vai fazer o quê? Take the risk. Tem que pegar o risco, tem que tomar o risco aí, fazer a coisa, mas realmente agradar a todos não vai rolar. Exatamente. Muito bom, muito bom. Essa questão que o Danilo falou, sobre nós entendermos, é fato, é garantido que nós vamos errar se nós tentarmos agradar todo mundo. Ou seja, entender que é possível que alguém que, por mais que façamos as coisas certas, alguém esteja descontente com alguma coisa. Igual, eu trabalhei em um hotel, ele tinha assim, na recepção, no check-in era entregue um informativo. Na frente da recepção tinha um totem que tinha um informativo. No elevador tinha um informativo na parede. Na abertura da cama tinha um informativo. Você não tinha como deitar na cama sem não ver informativo. E tinha o canal interno de TV. E uma das reclamações era, eu não sei o que tem que fazer nesse hotel. O dia que eu vi aquilo, eu disse, não, acabou, parou. Ou seja, não tem com tanta... E eu me lembrava ainda, cara, a abertura da cama, ela coloca o papel em cima, como é que esse cara dormiu e não viu esse negócio? Sim, aconteceu e ele reclamou por escrito. Ou seja, entender que pode acontecer alguém reclamar? Pode e vai acontecer. E você não tem a menor noção do que ele vai reclamar. Agora, deixar de fazer porque alguém vai reclamar, então é loucura, nós não vamos fazer mais nada. Porque sempre alguém vai reclamar de alguma coisa. Então, é entender esse processo e aí saber como eu lido quando alguém reclama, como eu vou abordar, como eu vou atender esse cliente e trabalhar com ele. E seguir colocando. E explicar, claro, nos proteger no sentido de informar o maior número de clientes, o que vai acontecer, o que vai acontecer diferente, inovador, para ele não ser pego de calças curtas, aquela, nossa, ninguém falou nada, ninguém me avisou, mas mesmo tendo consciência que é possível que ele não veja nenhum dos avisos que foram feitos e chegue lá e reclame. E aí é saber lidar, saber escutar e seguir trabalhando. Sim, exatamente. A gente nunca vai conseguir, né, agradar 100%, como o professor disse, mas a gente tem que fazer o máximo possível, né, para conseguir, primeiro, estar atualizado no que está acontecendo, proporcionar, né, experiências, movimentos diferentes. Eu lembro, Danilo, né, a gente trabalhou juntos muitos anos na Marquibis. E a Marquibis, como eu já falei, é muito padrão. E aí, de repente, numa virada, assim, de CEO, de diretor, de sei lá o quê, alguém decidiu que a gente podia criar, né? Alguém disse, tipo, não, agora vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Extra Smile. Tipo, vamos lá, todo mundo pensando, todo mundo tendo ideias mirabolantes, vamos fazer coisa diferente. Sabe o que aconteceu, professor? Nada. As pessoas bugaram. Todo mundo ficou aqui, ó. Como assim fazer diferente? Mas e o padrão, né? Eu queria tanto padrão. Mas como assim? Eu nunca pude fazer nada diferente, agora eu tenho que fazer. Eu não tenho ideia, eu não sou criativa, eu não consigo pensar. Então, olha o quanto a gente consegue limitar, né, as nossas capacidades, assim. E aí, quando a gente fala agora faz do jeito que você quiser, a gente não faz muitas vezes. A gente fica continua, né, na mesma caixinha, né? A história do passarinho que foi criado na gaiola desde pequenininho. E um dia alguém abriu a porta da gaiola e ele continua dentro da gaiola. Ele não sabe que ele pode sair. Ele não sabe o que tem lá fora. Ele fica com medo, né? Tipo, eu não, vou ficar aqui, que aqui tem comidinha, tem aguinha, tem tudo aqui. Eu vou ficar me jogando aí do precipício? Eu não, né? Vou ficar quieto. Você sabe que tem o que você falou, tem um trecho de um treinamento que eu passo, que, bom, é um trecho do filme da Disney, né? Que, bom, é um ninho, né, de inovação ali dentro, e cai a folha, tem as formiguinhas todas andando em fila, assim. Vida de inseto, Bugs Life. Vida de inseto. De repente cai a folha, fica todo mundo desesperado. Meu Deus, perdemos a linha! Onde está a linha? Estamos perdidos, vamos morrer, não sei o quê. Aí vem o outro, não, vem por aqui, vamos fazer a volta na folha. Então, é justo isso, né? A hora que acontece, né? A gente ficou assim naquela época, né? Puxa vida. Aí eu lembro que todo mundo colocou mesa de bilhar na recepção. Foi a inovação no momento.
E aí tem etapas aí um fazia uma coisa, todo mundo repetia, né? Era isso. Mas inovação fazer, tem etapa, não é chegar e inovar, ter uma super ideia brilhante que vai sair da sua cabeça e inovar. Tem umas etapas antes para você poder começar. Eu acho que tem uma base antes de ser feita. Sim. Não, e principalmente legal. Assim também, né, Danilo? É entender que é possível que tenha alguns momentos que as pessoas tenham ideias criativas, aí elas não anotam. Aí tem momento que nós queremos, igual vocês falaram, agora todo mundo tem que ter ideia criativa. Ou seja, tem que entender que as pessoas não são máquinas, não dá para programar. Também, só vamos ter ideias criativas amanhã pela manhã, porque é um horário bom. Não dá. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem isso, né? Não é só virar uma chave e automaticamente as coisas vão acontecendo. A gente precisa aprender a ser criativo, né? Para quem não pôde ser por muito tempo, é muito difícil fazer essa virada mesmo assim, né? É isso. Vamos lá, última pergunta. Temos uma pergunta aí, Robson? Muito bem, do Ezequiel. Vemos que muitos hotéis não fazem a divulgação de suas promoções na comunidade, imagina na região, né? Qual a ideia dos senhores para esse tipo de divulgação e quando fazer? Ok. Eu acredito assim, porque eu já vi, quando eu me formei, tinha a seguinte situação, nós tínhamos que criar um projeto do estágio, né? Fazia estágio em hotel e tinha que fazer alguma proposta. E teve um rapaz que ele estudou comigo e ele fez exatamente essa proposta, tá? Esse restaurante do hotel é legal, por em diante ele fez a proposta e apresentou como de estágio, só que parte da avaliação dele era dos gestores do hotel. E ele esqueceu de perguntar para os gestores do hotel. E aí eles participaram da avaliação e eles falaram o seguinte, olha, nós entendemos o que o aluno quis fazer, só que se ele tivesse perguntado para nós, ele saberia que nós não temos interesse de abrir o nosso restaurante para a comunidade e explicar as razões. Ou seja, então é possível que tenha empresas que queiram abrir por algumas razões e tem outras que não queiram. E isso nós precisamos entender. Claro, e aí aquela que quer, ela vai realmente, então agora quais são os procedimentos que eu vou fazer aqui em Foz? Tem alguns hotéis que eventualmente fazem promoções específicas para a comunidade, e aí tem promoções, divulgações daqueles eventos pontuais que ele faz no seu restaurante. E aí eu não pensei, mas várias pessoas, inclusive, trabalham comigo aqui, não, Cláudio, nós vamos passar o final de semana no Hotel X, porque nós vimos a promoção X. Aí eu disse, cara, não é que o pessoal que trabalha comigo participa e fica? Alguns falaram, não, Cláudio, nós fomos somente tomar o café da manhã, porque nós vimos que ele estava com a promoção X para 2 pessoas, coisa e tal, um casal de amigos meus, e resolveram ir lá. Eu disse, nossa, ou seja, eu não sabia que os meus amigos tinham esse hábito de frequentar, e provavelmente muitos têm. Então a questão é, eu sei quem é o meu cliente, eu sei para quem eu estou fazendo essa promoção, eu estou divulgando o nicho certo, e claro, se eu tenho um restaurante, é muito bom, todo mundo elogia, mas eu não quero abrir para a comunidade, eu não vou abrir, porque afinal o restaurante é do hotel, e os gestores é que vão realmente tomar a decisão se eles, ou o gestor, o proprietário, se quer que seja aberto ou não. Eu lembro bem que, eu não sei se ainda existe essa prática, mas na rede, né, quando a gente trabalhava no Ibis, sempre que a gente ia abrir um novo hotel, né, um hotel novo no bairro, a gente tinha uma tarifa especial que chamava Política da Boa Vizinhança, que é justamente com essa intenção de fazer com que as pessoas pudessem se hospedar. Então, tinha um super desconto na diária para quem fosse morador da cidade, né? Só apresentava lá uma conta de alguma coisa que comprovasse que você é da cidade, e você tinha um super desconto na hospedagem, né? Porque as pessoas também se hospedam dentro da mesma cidade, às vezes no final de semana, para comemorar uma data especial, para, enfim, né? Alguma coisa. Tem gente que tem o hábito, gosta, né? De conhecer os hotéis e tudo mais. Então, depende, como o professor falou, muito da abordagem que você quer para o seu hotel, né? É interessante para você? E, gente, cá entre nós, dinheiro é dinheiro igual, né? O dinheiro do hóspede é igual ao dinheiro da comunidade, tá? É o mesmo dinheiro. O real é igual, né? É a mesma coisa. O cartão de crédito funciona do mesmo jeito. Então, assim, cuidado com essas restrições, que às vezes a gente põe umas restrições bobas, não sabe nem por quê, né? Que a gente está fazendo essa restrição de não abrir o restaurante para o público da cidade, né? E tá perdendo receita do outro lado, né? Isso pode impactar também. Então, a gente precisa estar bem, bem atento, assim. Mas eu sou super a favor. Eu gosto desse negócio de criar promoções para o pessoal da cidade, da região, enfim. Eu acho que tem que promocionar. Marketing é venda, né? Se você não promociona, como é que você atinge, né? Acho que o maior problema das empresas ainda é comunicação, né? Como você comunica, e fazer, hoje em dia, com mais de 70% de compras feitas no online, como é que você impacta, né?
Como é que você impacta no Instagram, no TikTok? Onde é que está o seu cliente, né, primeiro, e como é que você vai impactar ele no meio de tanta promoção? Mas sabe que um ponto que eu sempre puxo com os gestores que trabalham comigo, com meus subs, com os trainees, eu falo, olha, você tem um hotel aqui de, não sei, 200 apartamentos hoje, quantas pessoas tem hospedada? 350. Não é possível que a gente não consiga promocionar algo internamente para captar 50 hóspedes para descer e jantar aqui hoje. Então, assim, muitas vezes, Ezequiel, a gente está fazendo um exercício muito externo, né? E ainda a gente nem fez o interno ainda. A gente nem captou o cliente, a gente nem promocionou para o cliente. Então, às vezes você tem cliente fidelidade dentro do teu hotel, tem um cliente que está indo há muito tempo, você nem o benefício dele deu, e você está entregando 10%, 15% de desconto para o pessoal da região. Então, assim, também é outra etapa, eu acredito. Eu acho que a gente, primeiro, tem que olhar para dentro, o cliente que está ali dentro do hotel, para a gente poder captar esse cliente, por que a gente não está captando, e eu acho que tem que ter comunicação, tem que ter promoção, tem que ter marketing, tem que funcionar muito bem isso daí, porque senão o seu negócio está fadado ao fracasso, né? Ao fracasso, exatamente. Exatamente. Gente, muito bom. 1h15 a gente tá. Olha, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque os 3 tagarelas que somos. Mas isso é paixão, né, gente? Isso é amor pelo que a gente faz, por isso que a gente gosta de falar, né? De fomentar. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Respondendo aqui já a pergunta do Davi, né? Para a gente já ir entrando aí no final da nossa live, do nosso encontro. Como é que funciona a escola de hoteleiros? Como é que eu faço para me inscrever? Então, essa semana toda nós vamos estar num bate-papo super gostoso como o de hoje, né? Com vários profissionais, professores da escola, outros profissionais de hotelaria. Amanhã eu vou conversar com a Vivi. A Vivi é gerente de RH da Rede Lagueto. A gente vai conversar sobre treinamentos, a importância dos treinamentos, né, desenvolvimento. E a escola, Davi, é uma escola online. Então, todos os nossos cursos estão dentro da plataforma da Escola de Hoteleiros, né? Os nossos professores são de diversos lugares do Brasil e do mundo, aí já posso falar agora, né? Temos Danilo aqui, representante dos estrangeiros, né? Da galera. Não me põe pressão, não. Sou internacional, não. Internacional. Sou tupiniqui aí. Internacional. Então, nós vamos ficar aí nessa semana maratonando essas lives com muito conteúdo, né? Vocês já viram que é o povo que tem peso, né? Nessa empresa aqui, nessa escola, né, gente? E aí a minha dica entre no grupo VIP, que está aqui nos comentários, que eu já vi que a galera já colocou aqui no grupo VIP, né? Que é um grupo no WhatsApp, onde não é um grupo aberto, tá, pessoal? Só para gente poder colocar os links das lives lá para vocês saberem, as divulgações das lives que vão acontecer nessas 2 semanas, que é essa semana e a outra. E a partir da segunda-feira a gente vai abrir o check-in, né? Que na escola a gente não abre carrinho, a gente faz check-in, né? Então a gente vai abrir o check-in da escola de hoteleiros para a galera entrar. E você vai ter acesso, gente, a escola é all inclusive. Você tem acesso a todos os cursos que estão lá dentro. Então, você não vai ter um curso, você vai ter todos os cursos e todos os meses com novos professores. Ontem eu fiz uma live no Instagram, anotei aqui, fiz uma lista, a galera ficou falando, tem que ter curso tal coisa, curso disso, curso daquilo. Eu comecei aqui, ó, já fiz meu relatório aqui, minha lição de casa, né? Já vou começar a ver o que faz sentido, o que pode ser legal, como é que a gente vai fazer isso, se vai ser um workshop, se vai ser outro curso, enfim, para poder melhorar cada vez mais aí para vocês. Então, você vai ter acesso por 1 ano na plataforma inteira, sempre com novos cursos. Lá dentro tem uma comunidade também por departamento, então, governança, recepção, reservas, manutenção, né? Você entra nessa comunidade e aí tem a troca, e isso é muito legal, porque a força do grupo é sempre maior, né, gente? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu adoro, que a inteligência do grupo é sempre maior do que a inteligência do mais inteligente do grupo. Então, quando eu resolvi convidar todos esses mestres aí para falarem sobre hotelaria, eu tinha certeza que cada um deles ia agregar muito valor, muito mais do que se eu fizesse uma escola só minha e eu só trouxesse conteúdo para todos vocês, né? Então, essa também é a essência da nossa escola, né? A gente conseguir ter essa integração, essa troca, né? Entre os alunos e junto com a gente, né? Claro que isso também é bastante importante e a gente vai estar lá, assim, interagindo com vocês dentro da escola. Então, segunda-feira começa, tá? Abertura de check-in, mas
Quem estiver, já vou dar um spoiler aqui, nem sei se eu posso, porque senão daqui a pouco eles vão me xingar aqui. Vão me mandar aqui no ponto, né? Vão falar, para de falar isso. Quem estiver no grupo VIP no domingo, algo vai acontecer. Então, eu aconselho que você entre no grupo, tá? Você vai ter ali uma vantagem diferente do que, né, a segunda-feira quando a gente abrir o check-in, tá bom? Então, aproveita, entra já agora, fica lá, né, quietinho, esperando as informações. Amanhã tem live, a gente tem live a semana inteira, tá, gente? Até sexta-feira temos lives sensacionais, incríveis. Quero agradecer aos meus queridos aqui, os meus amigos queridos, os professores, né, da escola que tanto estão abrilhantando a nossa escola. Tenho certeza que a gente vai construir coisas muito legais, muito maiores ainda do que isso. A gente está só na pontinha do iceberg, né? Eu sinto, meu coração me diz que isso é só a pontinha do iceberg, que a gente vai conseguir trazer coisas muito mais gigantescas, né, para o nosso setor, através dessa nossa união, dessa nossa integração. Então, professor Cláudio, muito obrigada. O professor Cláudio deu uma notícia, gente, que estava aqui antes de entrar na live. Conta, professor, que eu gosto dessas coisas, dessas notícias maravilhosas. Acho que a gente tem que conversar e falar para as pessoas mesmo o quanto a gente é capaz, né? O que vai acontecer? O que você recebeu hoje, professor? Conta. Não, é que eu recebi o meu visto da FIFA para trabalhar nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo FIFA de futebol feminino na Austrália, agora em julho. Então, embarco agora em julho e agosto. Estaremos lá trabalhando um pouquinho, literalmente do outro lado do mundo. Maravilhoso! Olha que luxo, gente. Você faz live, hein, professor? Você põe o negócio lá na rede social para a gente saber o que está acontecendo com você. Você conta as novidades, né? Nossa, gente, olha que sensacional isso. Olha que experiência, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar nos hotéis, né? Na época, em Olimpíada e Copa, já achei sensacional. Imagina você trabalhar lá, né? No evento. Isso nossa, maravilhoso. Parabéns, professor. Muito legal mesmo. Obrigado. E Danilo, querido, não sei se o teu fuso aí é para frente ou para trás de horário. A gente estava tentando descobrir, né, professor? Antes era depois, eu não lembrava dessa parte, né? Uma hora menos. Uma hora menos. Então tá mais cedo ainda, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Muito obrigada aí pela disponibilidade, né, de estar aqui hoje, da gente estar conversando, de tanta troca, tanta bagagem, tanta experiência legal. Tenho certeza que a galera está comentando aqui, que eles curtiram muito. Então, pessoal, se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, manda lá por direct na escola, tá? Lá no Instagram. Se você também não segue ainda no Instagram, @Escola de Hoteleiros, né? Tem ali no backdropzinho dos meninos, tem ali o arrobinha da escola, né? Então, segue lá no Instagram, manda pergunta lá por direct, que aí a gente direciona para os professores, tá bom? Para que eles também possam trazer aí a resposta para vocês não ficarem com dúvida. Fechou? E, ó, amanhã convida a galera. Amanhã conta para todo mundo no hotel. Fala, vocês não sabem, assistir uma live sensacional, gente, muito boa. Todos os dias, 8h30, estaremos aqui com conteúdos diversos, né? E com muita novidade aí durante os próximos dias. Tá bom, gente? Esqueci de alguma coisa, gente? Me fala aqui no ponto. Quero saber se esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que não. Acho que tá tudo certo. Então, entra no grupo VIP, fica lá quietinho, que você vai ter todas as informações e vantagens também, tá? Que a gente é desses. A gente facilita a vida das pessoas que interagem, participam das coisas aqui. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença mais uma vez e vamos ter outras aí pela frente, né? A gente em breve se encontra. Professor, se a gente não se falar assim de vídeo, boa viagem, que seja um sucesso essa experiência, que vai ser incrível, tenho certeza que vai ser maravilhosa. Depois você volta aqui para contar para a gente como é que foi o olhar, né, do hoteleiro, da pessoa que mexe com grandes eventos, que a gente sabe que é também, né, uma coisa bem impressionante. A gente pode fazer uma live para trocar sobre isso também. Não, tranquilo, voltarei sim. E só para lembrar, é porque eu trabalhei na Arena da Baixada na Copa do Brasil, tá? Aqui em Curitiba. Então, legal. Vamos fazer alguns paralelos com esses e outros eventos mundo afora daí. Sim, muito legal. Não, toda a experiência E aí você vai ter os dois olhares, né? Aqui do Brasil e de fora. Sim. Muito bem, muito bom. Danilo, últimas palavras? Obrigado, professor. Obrigado, prazerzaço estar no palco aqui com você. Puxa, que live, não pareceu que foi 1h20 e pouco já. Bom, Liz, obrigado. E para o pessoal que está assistindo aí, entra no grupo, dá uma olhada, avalia, porque assim, vai fazer diferença.
tudo que a Ali está trazendo aí dentro da Escola de Hoteleiros, toda a energia que a gente está colocando nesse projeto, todos os professores aí que eu tenho acompanhado, alguns eu conhecia, outros não, é totalmente referência e vai agregar demais, demais. Acho que é uma super ideia, ninguém tem isso daí, então acho que você está falando de inovação, você está disruptando o mercado. Está disruptando o mercado e o pessoal que quer ser usuário, eu acho que tem que entrar aí dentro desse negócio e usa a comunidade, é igual eles falou, a força da comunidade é gigantesca. Quanta gente que vai estar dentro desse projeto, e se eu fosse você, eu não ficava de fora. Entra aí no grupo, faz a inscrição, vamos junto nisso. Valeu, Li. Arrasou. Gente, boa noite para vocês. E ó, amanhã, 8h30, estarei aqui plena, tá? Para nossa live. Em breve divulgaremos, né, quem é a nossa convidada de amanhã. E vocês vão saber tudo, nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor, assim como foi hoje também. Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada, Robson, Nath, que ficaram nos bastidores ajudando, né, nessa manobra da live. E beijo para vocês. Nos vemos em breve e até amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até. Tchau. Tchau.